Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem está falando é Marcos Romeu do canal Romeu Esporte. Galera, o que a gente tem para vocês aqui? Eu tenho para vocês um resumo desse período que está parado o Campeonato Brasileiro. O campeonato volta agora no dia 1º de junho com os jogos da sétima rodada. Para quem não se lembra, o campeonato ele foi parado devido, a um pedido dos clubes da Série A. Alguns clubes, tá? Nem todos fizeram protocolaram esse pedido na CBF, não. Os clubes da Liga Forte Futebol e os clubes do Sul. Então, galera, esse pedido foi aceito pela CBF e o campeonato ficou parado por 2 semanas. Tá? Nessas 2 semanas, algumas coisas aconteceram aí pelo Brasil, se falando de futebol. Tivemos a Copa do Brasil. Lá dentro da Copa do Brasil, um fato muito interessante que aconteceu. Temos 13 times classificados para as fases de oitavas de final. Dentre esses, 11 times são times da Série A, tá certo? Esses times da Série A, os que foram eliminados, que é muito mais fácil da gente citar, são os times do Vitória, que foi eliminado pelo Botafogo, o time do Cruzeiro, que anteriormente já havia sido eliminado pelo Souza, o time do Cuiabá foi eliminado numa disputa de pênaltis com Goiás, e o time do Criciúma, que foi eliminado pelo Bahia. Então, outro fato curioso foi que, dentre esses times que foram eliminados daqui, tivemos 2 confrontos de primeira divisão, que foi Vitória e Botafogo e Cruzeiro e Bahia. E Criciúma e Bahia, desculpa. Tá certo? Além desses times aqui, ainda vão jogar os times do Sul. Juventude Internacional, que não teve nenhum jogo ainda, o jogo entre Grêmio e Operário e o jogo entre Atlético Paranaense e Ipiranga do Rio Grande do Sul. Fato curioso, essa quantidade imensa dos times da Série A eles nos diz alguma coisa, principalmente a superioridade dos clubes da Série A em cima dos clubes da Série B. Temos alguns clubes ali da Série B que vem fazendo uma boa campanha, por exemplo, ontem o CRB eliminou o Bahia nos pênaltis da Copa do Nordeste. O Sport, em casa, perdeu para o Fortaleza. Então, Fortaleza e CRB vão fazer a final da Copa do Nordeste desse ano. Além disso, outra curiosidade é que já mais, salvo engano, uma década que não tem os 4 clubes do Rio nessa fase da Copa do Brasil. Então, Vasco, Botafogo, Fluminense e Flamengo classificados. Outra coisa, a Libertadores em andamento. Os times do Brasil vêm muito bem também, praticamente todo mundo classificado. O único time que ainda não confirmou classificação é o Flamengo, tirando o Grêmio, que ainda tem que jogar. São Paulo, Fluminense, Atlético Mineiro, Palmeiras, Botafogo, todos os times, os que não estão 100% já classificados, 99%, inclusive alguns desses times como Palmeiras, Atlético Mineiro, disputam a melhor colocação entre os primeiros colocados. Então, os times brasileiros eles continuaram jogando as competições fora o brasileiro, fora o Campeonato Brasileiro, e se deram muito bem, por sinal. O que quer dizer isso? Vamos lá. A gente vem com um Campeonato Brasileiro que promete muita coisa nessa segunda parte do Campeonato Brasileiro. Temos aí algumas especulações para a janela do meio do ano e algumas confirmações já. O Fluminense já confirmou o Thiago Silva. O São Paulo parece que ontem o James Rodrigues já foi liberado para a Colômbia. James Rodrigues não se firma. A recuperação de vários bons jogadores, como Lucas Moura, jogou já o jogo de São Paulo aí, apesar do São Paulo ter dado mole. Aliás, São Paulo não deu mole, quem deu mole foi o Palmeiras, que ficou no empate de 0-0 com o Botafogo de São Paulo no jogo da Copa do Brasil. Mas se classificou também, né? Então, o retrospecto que a gente faz desses times é o seguinte: na Copa do Brasil, principalmente, falando dos clubes aqui do Rio de Janeiro, principalmente, Vasco, Fluminense, Flamengo e Botafogo. O Vasco tomou um sufoco danado, desculpa, do Fortaleza. Mas um excelente time do Fortaleza, na minha opinião, na atualidade, inclusive é melhor do que o time do Vasco. O Vasco vem passando por uma crise interna
que querem tirar a 777 de qualquer maneira da equipe do Vasco da Gama. A 777, ela deixou a desejar em algumas promessas que fez, porém ela está em dia com o time, não tem nada que legalize principalmente essa ação judicial que foi movida aí pelo Vasco da Gama. Inclusive confirmada e negando o recurso da 777 a voltar a mandar no futebol. Bom, se especula muito a saída da 777. Algumas empresas já vêm de olho no Vasco, especulações, nada de concreto que a gente possa afirmar. Uma delas é a Crefisa, porém fica uma coisa meio que estranha. A presidente do Palmeiras sendo presidente a presidente do Palmeiras, que é mulher do dono da Crefisa, tendo que tem um outro time, a Crefisa compra um outro time. Esse conflito de interesses que o pessoal quer negar, ele vai existir, não tem como. Você imagina, qual a preferência do jogador? É do Palmeiras ou do Vasco da Gama na hora da compra? Isso tudo pode gerar um conflito. Então o Vasco, ele vive esse dilema e vamos ver como é que vai ser o desenrolar. O Vasco que se classificou novamente com uma excelente atuação do goleiro do Vasco. E o importante é que passou de fase. O jogo 3-3 no último jogo e venceu nos pênaltis. O time do Botafogo passou bem. Para mim é um dos melhores futebol do Brasil no momento. O Botafogo vem metendo gol atrás de gol em cima dos adversários. Passa adiante. Não se fala em nenhuma contratação no meio do ano por enquanto, né? E segue adiante. O time do Flamengo. 2 jogos horríveis, tá? Contra o Amazonas. 2 jogos venceu por 1-0. Segundo jogo, tudo bem, teve amplo domínio do jogo, não ficou ameaçado em nenhum momento de perder essa posição aí, essa classificação para o Amazonas, né? Mas não tem um futebol que empolga, né? Um futebol empolgante. O Flamengo não vem com esse futebol. Jogou com os seus titulares, vem também num dilema terrível devido ao Gabigol ter sido fotografado com a camisa do Corinthians, está sendo hostilizado pela torcida. O Flamengo já se manifestou que não há interesse mais em renovar o contrato do Gabigol, já liberou ele inclusive para, se quiser fazer um pré-contrato com outra pessoa, faça, com outro clube, faça. E o Gabigol se desculpou, depois do negócio ele ter visto que o negócio deu M, ele se desculpou, enfim, gerando uma crise ali com a torcida do Flamengo, né? O Fluminense vem bem, aquele futebolzinho dele mais ou menos. O Marcelo passando a jogar os 90 minutos, é uma peça muito importante para o Fluminense, né? Mas sofre com muitas contusões. O departamento do Fluminense anda lotado, o departamento médico anda lotado, porém o Fluminense já confirmou, o Thiago Silva já é do Flusão. A estreia provavelmente é quando puder jogar, é na janela de julho, e o Thiago Silva vem para resolver aquele problema, que parece que o Fluminense ainda sente muito a falta do Nino. Diniz foi questionado, mas logo depois renovou o contrato com o Fluminense. Galera, o Zubeldia do São Paulo é uma boa novidade. Palmeiras, do Abel Ferreira, o Abel que teve agora uma confusão, que ele assinou um pré-contrato no Catar, depois parece que teve que pagar a multa porque não fechou o contrato lá e continuou no Palmeiras. Tentaram gerar uma crise ali, mas o Palmeiras contornou tudo, Abel continua no Palmeiras. Tá? O Corinthians é um time que realmente precisa melhorar um pouco, mas vem melhorando, né, nos seus jogos. Você vê o Corinthians realmente já com uma melhora. Vamos ver mais quem que a gente pode falar. O Bahia. A surpresa foi essa eliminação na Copa do Nordeste, mas para mim vem fazendo um futebol de primeira também, né, e tem chance de ir mais longe aí nessa competição. Bom, acredito que seja isso, né? O Bragantino a gente não tem muita coisa para falar. Os outros times lá de baixo, Atlético Goianiense, Cuiabá, Vitória, esses clubes realmente eles precisam melhorar muito, eles não estão no nível ainda da Série A, né? O Atlético Mineiro, excelente, o Atlético está para ser o melhor clube aí da Libertadores, aí o melhor primeiro colocado. Com isso decide todos os jogos em casa, até que haja alguma eliminação, né? Mas ainda está na disputa entre Palmeiras, inclusive o Bolívar tem chance também,
e o time do River, né? Então, demais, galera, é tudo muito a mesma coisa, né? A gente fica falando do Cruzeiro e dos times do Sul. O time do Sul a gente não sabe. Na minha opinião, foi muito prejudicado. Tivemos uma polêmica aí envolvendo o Renato Gaúcho, que, na minha opinião, eu discordo do jornalista Mauro César, né? Que achou uma piada de pedir que os times não caíssem para a segunda divisão. Bom, na minha opinião, tem duas opções. Realmente, os times estão muito prejudicados. Eles estão sem treinar dentro de casa, jogam longe da torcida seus jogos. Né, o Grêmio, inclusive, está em São Paulo, foi dado uma coletiva aí pelo presidente, o técnico Renato Gaúcho, lá no CT do Corinthians. E assim, o fato de jogar longe de casa já prejudica. Eles estão em desvantagem com isso. Então, na minha opinião, acho que não deveria cair ninguém. Não cai ninguém esse ano. Sobem 4 da Série B. E acredito eu que até lá, ao final do campeonato, já teria se resolvido todo o fato do Campeonato Brasileiro, da tragédia lá no Sul, e a gente poderia ter playoffs, como é na Europa. O quarto colocado da Série B enfrenta o 16º, na verdade 17º, né? E assim por diante. O terceiro enfrenta o 18º e vai, porque aí você teria uma forma mais justa. Desses times se disputarem para não cair, eles terem uma chance de não cair realmente. Mas aí você tem o fato dos clubes da Série B também estarem disputando além da conta. Né? Então tem que ser uma coisa mais justa. Então, na minha opinião, o mais certo a se fazer seria sobe os 4 times, não cai ninguém na Série A, e nos próximos anos, em vez de cair 4, cai 6 no primeiro e 6 em 2026. Certo? Ou então você implementa o playoff para ver aí quem sobe e quem desce aí nessas próximas competições. Inclusive aí você pode implantar um playoff dos 6 últimos colocados, que aí a gente vê quem fica e quem cai. Né? Caindo os 2 últimos, 4 disputam playoff, entendeu? E assim seria uma coisa mais justa, né? Porque você derruba os 2 últimos times aí para a Série B, e aí os outros times, eles disputam playoff com os times da Série B para ver quem se fica ou se cai para a segunda divisão. Pelo menos nos 2 últimos anos. É inevitável que o campeonato se estenda até, né, por mais tempo. Então, eu não sei qual é o grande problema deles não invadirem a data dos estaduais. Para mim, os estaduais, cara, já deu o que deu já há muito tempo. Aqui no Rio, por exemplo, não se recebe premiação, se não me engano, há 3 anos, no mínimo há 3 anos. E assim, acho que já passou da hora de você repensar a forma de jogar, entrar com os clubes, entram com sub-23. Nós não temos competições mais sub-23 no Brasil. Então, disputa estadual, depois, quando se classificar para a semifinal, aí você entra com o time principal. Entendeu? Você faz ali porque ali já é intervalo. A temporada do Brasil, ela tem que ser vista como... O Brasil tem que formar uma liga como se fosse a europeia. A Europa, o calendário sobra porque é uma liga dividida em 2 anos. Aqui não dá para fazer porque por conta de direito de imagem, patrocinador. Cara, ou você vai se adequar ou você vai continuar descendo ladeira abaixo como vem acontecendo com o futebol brasileiro. O futebol brasileiro, ele só é forte aqui na América do Sul. Você sair da América do Sul, for para a Europa, o Brasil disputa lá. Qualquer time brasileiro, se disputar uma Premier League, não fica entre os 10 primeiros. Eu estou falando de Flamengo, que é uma potência na América hoje em dia, o Palmeiras, que é uma potência na América. É muito difícil. A organização desses países é muito grande. Eu tiver Palmeiras e Leipzig aí, o Palmeiras vai tomar sufoco. Entendeu? De 10 jogos, ganhar 2. Assim, essa é a minha opinião. Não sei se eu estou falando uma grande besteira, porque é uma especulação da minha parte. Entendeu? Mas eu acho que tem que se reorganizar. Tá? O futebol brasileiro tem que se reorganizar. A CBF, ela tem que tomar conta da seleção brasileira. Tem que largar o Campeonato Brasileiro. E a oportunidade que os times tiveram, não souberam aproveitar. A liga, ela ficou dividida em direito de imagem somente, não conseguiram organizar a liga, né? O calendário do futebol brasileiro continua na mão da CBF e isso vai atrapalhar, vai continuar atrapalhando.
Mas essa é só a minha opinião, galera. Se você discorda, dá uma comentário aqui embaixo. Segue a gente no canal e dá um curtizinho aí. Não esquece de dar um joinha aí, que isso aí ajuda muito a gente, tá certo? Então é isso aí. Foi dado o resumo aqui. Vamos ver como acontece aí daqui em diante, da 7ª rodada em diante aí do Campeonato Brasileiro. Certo? Um abraço aí a todos, fiquem com Deus e fui.